E eu quero hoje, debaixo desta mesma graça do recomeço, ministrar sobre como prevalecer sobre o desânimo, como vencer esse mal que acomete qualquer pessoa, que pode acometer qualquer gigante espiritual. Eu espero que, ao final, todos que se encontram de alguma maneira desmotivados, desanimados, aqui na igreja, ou com a própria igreja, quem sabe, né, sejam tremendamente despertados, sejam renovados, revigorados, energizados pelo poder do Espírito Santo e comecem uma nova etapa debaixo da graça do recomeço. Quem pode dizer amém, aleluia? Olha para a pessoa que está aí do seu lado, olha para o irmão, para a irmã do seu lado, profetiza mais, diga para ele assim: meu querido, nesta noite, o desânimo vai ser completamente liquidado. Eu quero que você fique encorajado a acreditar na graça do recomeço e na grande vitória que o Senhor lhe dará nesta noite sobre todo mal, todo desalento, desmotivação e desânimo instalados na sua alma. Agora recebe a graça do recomeço para começar um tempo novo na sua vida espiritual. Amém? Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Portanto, você não deve permitir que o desânimo derrote a sua vida e leve você a viver vazio da fé, vazio de alegria, de força e disposição. Irmãos, Jesus disse que veio trazer vida e vida com abundância. E essa vida com abundância é uma vida que é suprida de muita fé, porque sem fé você não agrada a Deus, sem fé você não se apodera das coisas melhores, sem fé você não avança, sem fé você não faz progresso. Portanto, quando o desânimo abate a sua alma, a fé é liquidada, a fé sai, a fé desaparece, e o diabo sabe disso. Portanto, quando Deus está propício a agir mais na sua vida, Ele procura ver se há fé, procura observar dentro de você se há esperança, confiança, motivação, porque até Deus tem uma dificuldade nesse sentido, não que Ele não possa encarar e enfrentar você e tudo, até se quisesse poderia te usar na força, mas Ele não faz assim. Deus não é ladrão, Deus não é mercenário, Deus não salta muro para atacar as pessoas, Deus não faz arrombos, né, no coração das pessoas. Jesus lá em Apocalipse, falando à igreja, Ele disse: eis que estou à porta aí e bato. Então o Senhor é esse delicado que bate a porta. Ele tem poder até para vazar a porta do outro lado, mas Ele não vaza, Ele bate a porta porque Ele é delicado, Ele respeita cada um de nós. Quem diz amém, aleluia? Então Deus não arromba a porta da nossa vida, Deus espera que abramos a porta, né? Então, mas o diabo é diferente. Satanás, ele vem e arromba. O diabo é mercenário, ele pula a cerca, ele invade a área, ele é oportunista, né? Se nós também abrimos a porta e ficamos descuidados, damos moleza, abrimos a brecha, né, sem estarmos devidamente cheios do Espírito, aí ele vem, ele entra e faz o que pode fazer para estragar, para tirar a nossa alegria, nossa paz, e aí fazer trazer muito desgosto, né? Trazer muita contrariedade para as nossas vidas. Portanto, precisamos estar sempre observando como é que anda a nossa alma, como é que estamos a nível de alma. Nós temos muito que aprender quanto a isso, e precisamos de fato aprender, né, como estar sempre receptivos ao mover de Deus, como estar sempre, né, preparados para que Deus venha operar, venha fazer o que Ele quer fazer através de nós, porque muitas vezes Deus encontra tudo aquilo que não é próprio, que não é adequado,
Não é apropriado para Ele fazer a obra, para Ele operar em nossa vida. Aí Deus tem que fazer outro tipo de obra, nos levar à mudança, né? Nos levar a ter a fé que precisamos, e muitas vezes isso leva tempo, isso, né, representa um trabalho, uma jornada, né, que você vai ter que seguir, às vezes até no deserto, para aprender, né, como depender de Deus, como superar as fraquezas da alma, como derrotar a alma, ou seja, como crucificar a alma, né, na verdade. Você tem que saber que já a sua velha vida, seu velho homem, né, tudo já está morto em Cristo Jesus. Jesus levou na cruz, e você tem que tomar posse disso, tem que se apropriar disso pela fé, e está sempre se considerando morto, e a nível de alma, negando a vida da alma, negando os maus sentimentos, renunciando a tudo isso e dando espaço para o mover do Espírito, para o fruto do Espírito. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor. O fruto do Espírito é bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós temos que dar lugar a isso. Quem diz amém, aleluia? Se damos lugar a isto, estaremos motivados. E se estivermos motivados com o Senhor interiormente, aí Deus vai poder fazer muito mais através de nós. Portanto, fique sabendo que desmotivado, desanimado, Deus pode fazer pouca coisa, ou praticamente nada, através de você, né? Deus precisa encontrar você de fato fervoroso, entusiasmado, motivado, porque Ele vai poder fazer muito através de você. Quem diz amém, aleluia? Olha para o irmão do seu lado, para a irmã, e fala: hoje é dia, querido, de vencer todo o desânimo e sair daqui turbinado, de muito ânimo, de muita fé e entusiasmo, para viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, aleluia? Olha, irmãos, não há nenhum cristão, não há nenhum grande personagem da Bíblia, você não vai encontrar nenhum servo de Deus destacado, brilhante, que não tenha enfrentado uma situação desanimadora, que não tenha de fato se abatido e sido acometido pelo desalento, pelo desânimo. Você vai encontrar na Bíblia, né, todos os personagens, todas as personagens, né, passando por situações assim, de desânimo. E muitos desses homens e mulheres de Deus pediram a morte. É interessante isso, né? Você vê, por exemplo, Jó, você vê Elias, né, pedindo a morte para Deus, por causa do desânimo. O desânimo foi tão avassalador, que pediram a morte. Ah, Deus, não dá mais, chega, preferiu morrer. Está muito ruim a vida dessa maneira, né? Muito ruim a gente eu ficar assim, né, passando esse momento tão crítico, tão difícil. Não dou conta não, o desânimo é demais, o arrefecimento é demais, não aguento não, me leva, me mata. Logicamente que Deus não ouviu essa oração, né? Deus teve compaixão e deu graça para um recomeço. E sei que Deus vai dar uma graça especial para cada um de nós aqui hoje, para um recomeço. Quem diz amém, aleluia? Amados, narra uma certa história, e a palavra é história porque é um conto, né? Então narra-se um certo conto popular, que houve uma grande feira de armas lá em Bagdá. Então, houve um grande encontro de terroristas que foram para Bagdá expor armas novas. E aquelas armas poderosas estavam lá, naquele evento, sendo expostas e sendo comercializadas. Chegou ali o Bin Laden e disse assim: eu tenho aqui na mão um fuzil potente, o mais potente que ninguém nunca usou ainda, a não ser nós aqui. E esse fuzil, ele é de longo alcance e tal, potente, preciso e tal. E ele mostrou lá aquela arma poderosa, exibiu, fez demonstração.
Depois dele, surgiu lá o Saddam Hussein, e ele disse assim: olha, eu tenho aqui uma granada de última geração. Essa granada é tão potente que ela derruba prédios. É uma granada muito potente. Você lança e derruba prédios, e é uma novidade, muito precisa. Bom, e aí cada terrorista foi lá, apresentou uma arma nova e tal, e começou a contar vantagem. De repente chegou Satanás, chegou o diabo. O diabo disse: espera aí, deixa eu mostrar para vocês algo aqui. Eu tenho uma arma que vocês nenhum consegue criar. Eu tenho uma arma muito, muito mais potente, muito mais poderosa do que todas essas aí que vocês estão apresentando. E alguém interrompeu o diabo e disse assim: onde está essa sua arma, príncipe das trevas? E o diabo então respondeu: olha, essa arma, vocês nem imaginam, ela é uma arma que eu criei, e ela é totalmente invisível. É uma arma invisível. E aí todos começaram a rir. Ela é invisível, ela destrói com muita facilidade até um exército inteiro. Ela pode derrubar um exército todo, inteiro. E eu tenho usado essa arma nos últimos anos, com muita eficácia, para parar muitas igrejas e pastores e líderes. Eu tenho conseguido com sucesso parar e até destruir muitos cristãos. Enquanto o diabo falava, veio o líder do Estado Islâmico e o interpelou assim: mas que arma é essa afinal? Que arma é essa tão devastadora que você criou e que é tão potente e ainda é invisível? Como assim? Como é que é essa arma? Você não pode mostrar? O diabo disse: não, porque ela é invisível, né? Ora, e o maligno então revelou que a arma que ele usa, que ele tem usado muito, se chama desânimo. Ele disse: minha arma é o desânimo. Se eu desanimo uma igreja, uma liderança, eu paro a igreja, Se eu desanimo um empresário, ele para o negócio. Se eu desanimo uma mulher em relação ao seu marido, o casamento vai ser destruído, e vice-versa. Então o desânimo tem sido usado, né, de diversas maneiras para destruir relacionamentos, destruir ministérios e várias coisas. Então é de fato um veneno mortal, né, algo que paralisa e que pode acabar com igrejas, com ministérios, né. Ora, nós temos na Bíblia um exemplo de um servo de Deus, um grande motivador, um líder motivacional, que ele enfrentou todo tipo de desânimo, no momento que precisava de muito ânimo. É interessante isso. Às vezes no momento que nós precisamos de muito ânimo, é quando vem muito desânimo. E esse muito desânimo, se não é devidamente rechaçado, vencido, superado, o que vai acontecer? O mal vai vencer, vai parar a obra, vai parar as coisas. Aí começa a ver o quê? Pulverização, dispersão de forças, e você começa a perder as coisas. Então, esse líder que lidou com situações difíceis, e principalmente com o desânimo do seu povo, o nome dele é Neemias. Neemias é o nome dele. Talvez você já leu esse livro que está na Bíblia, chamado Neemias. Pode ser que não leu. Eu quero que você abra e deixe aberto aí no capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco, tá? Então deixa a sua Bíblia aberta aí, Neemias. Esse livro está lá depois de Crônicas. Tá? Depois de Crônicas, mais no início, quase na metade da Bíblia, tá? Depois de Esdras, você vai encontrar aí o livro de Neemias, tá? É um livro interessante, né? Neemias foi para Jerusalém, né? Ele saiu do cativeiro, né, lá da Pérsia, foi para Jerusalém para restaurar
para reerguer os muros da cidade que estavam caídos. Então, isso aqui aconteceu lá por volta do quinto século, né, ano 440 e pouco, antes de Cristo. Uma história, portanto, antiga, né, que narra fatos antigos, mas que tem ensinamentos bastante relevantes para a atualidade. E Neemias, então, ele, além de ter que encontrar forças, né, no meio de situações muito adversas, ele teve também que motivar o povo e levar o povo a prevalecer sobre o desânimo, né? E com a bênção de Deus ele conseguiu, e por isso os muros foram levantados novamente, e Jerusalém passou a ser uma cidade forte novamente. Bom, então vamos ver nessa história de Neemias quais são os motivos para o desânimo e como podemos superá-lo, né? Então nós vamos encontrar aqui primeiro os motivos, né? Os motivos para o desânimo. O primeiro motivo para o desânimo que aparece aí é a canseira extrema, canseira ou fadiga extrema, né? Você vê, por exemplo, no capítulo 10, ou melhor, no capítulo 4, né? Capítulo 4 de Neemias, no versículo 10, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar os muros. Olha só, desfaleceram as forças dos carregadores. Quero destacar essa frase: desfaleceram as forças dos carregadores. Ou seja, os carregadores, né, aqueles que estavam ali carregando peso, estavam todos eles cansados de maneira fatigante, estavam fadigados. Você já ficou cansado a ponto de perder a força? Já ficou cansado ou cansada de tal maneira que você não conseguia mais, chegou a um ponto que não conseguia mais levantar uma folha, um papel, de tão exausto? Então essa canseira extrema gera uma fadiga extrema. E quando você está diante de desafios, está diante de certas tarefas que você precisa fazer, tem que fazer, mas não tem força para fazer, e a canseira extrema te domina de alto a baixo, aí você fica desanimado, você desanima porque não consegue se sobressair, não encontra uma forma de sobressair imediata. E há pessoas que tentam ainda ir mais longe, tentam fazer algo mais, tentam se esforçar um pouco mais, e acabam tombando, acabam caindo de exaustas, né? Então isso gera mais desânimo. O que fazer? O que fazer? Olha, no momento de canseira, a coisa mais espiritual a fazer é descansar, né? Está muito cansado, extremamente cansado, você está muito cansada, então a coisa mais espiritual que você pode fazer é descansar. Primeiro, descansar literalmente, buscar um quarto, descansar, né? Se não tiver como dormir em certo lugar ali, está difícil estar no seu quarto, né? Quem sabe até se retirar e ir para um lugar distante e dormir, descansar, recompor as forças, e também descansar em Deus, descansar no Senhor, né? Descansar no Senhor, porque nós precisamos descansar no Senhor, porque dele vem nossa força. Quem diz amém, aleluia? Bom, então, queridos, né, nós precisamos entender isso, né? As forças, elas podem desaparecer, sumir mesmo, né? Ninguém é super homem, super mulher, ninguém é de aço. Então, você poderá chegar à canseira extrema, né, pelo esforço que tem feito no dia a dia. Às vezes você cumpre uma agenda bastante exagerada, né, com muitos compromissos, muitas responsabilidades, né, você está sempre trabalhando, você está sempre ativista, né, está sempre tomado por um ativismo frenético todos os dias.
é natural que fique cansado, é natural que fique extenuado, é natural que fique estressado. Tudo isso faz parte da vida, todos nós passamos por isso, não tem ninguém que é isentado disso. Então, se você está dessa maneira, precisa descansar um pouco, precisa, ter compreensão consigo próprio, e descansar um pouco mais, e vencer o desânimo que já tem tomado conta da sua alma. O excesso de trabalho e compromissos pode levar qualquer um de nós ao desânimo, principalmente quando não vemos recompensas imediatas. Há muita coisa que não tem recompensa imediata. Tem gente que busca recompensa, e a recompensa não vem de imediato. Em geral, o trabalho que fazemos para Deus, ele nem sempre tem recompensa imediata. Eu até vou dizer que há muita recompensa que não virá aqui, não será dada aqui, será dada depois, lá na frente, quem sabe até depois da morte. Então, temos que saber que recompensas, elas virão. Deus é fiel, tudo que você faz pela obra, Ele vai retribuir, vai recompensar um dia, mas nem sempre a recompensa virá de imediato, ou aqui na terra, aqui nesse tempo. Então, entenda isso. Nessa situação de canseira, busque o descanso. Comece descansando em Deus, descansando no Senhor, e depois relaxa e descansa um pouco mais, dorme um pouco mais, Segunda razão, segundo motivo para o desânimo, é a frustração. Neemias, no capítulo 10, capítulo 4, Neemias 4, 10, você observa aí, outra frase no versículo 10 aí, capítulo 4, desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos. Você já se deparou com entulhos por todo lado? Gente, é horrível, você entrar num lugar e só tem ali entulhos, Imagina uma casa detonada, um prédio detonado. Eu estive agora recentemente lá onde houve os ataques terroristas do Bin Laden, os ataques de 11 de setembro de 2001, lá no World Trade Center, e naquele lugar eu fui lá. Hoje já tem prédios novos, tudo novo lá, mas algum tempo atrás estava cheio de escombros ali, era uma visão feia, uma visão horrível, deprimente. Tem muita gente que está vivendo uma situação assim, a sua vida só tem escombros, sua vida está cheia de entulhos por todos os lados, destroços. Será que você está passando um tempo assim, com diversos problemas não resolvidos, diversos problemas mal resolvidos? Como é que tem sido sua vida? Ou quem sabe você tem enfrentado coisas terríveis que sugam seu tempo, sugam suas energias, sugam sua saúde e impedem você de realizar aquilo que Deus tem chamado você para fazer? Você está passando por isso? Você só vê entulho, só vê coisa ruim, coisa destruída, problemas em casa, com a família, problemas de relacionamento, com a pessoa querida, problemas com filhos, problemas com amigos, problemas com vizinhos, problemas financeiros, problemas diversos que vão abatendo a alma. E isso traz o quê? O desânimo. Isso traz o desânimo. É evidente que traz o desânimo. Se você não souber lidar com a sua alma, você ficará profundamente desanimada. Então, é algo que você vê aqui no livro de Neemias, que o povo se deparou ali, os homens se depararam com entulhos por todos os lados. Imagina você chegando numa cidade para fazer uma obra, você tem um projeto, tudo ali para fazer aquela obra, mas você vai ver ali uma pilha de escombros, uma pilha de entulhos muito grande. E naquela época não tinha máquinas tão evoluídas. Tudo era na força mesmo, do braço, na força do braço. Então não era fácil aquilo, e aquilo passou para eles um desânimo naquele momento.
E Neemias teria que lidar com aquilo, teria que motivá-los a vencer o desânimo, para que a obra fosse feita. Terceiro fator que desmotiva, que traz desânimo, muitas vezes até na vida do líder: o fracasso. Irmãos, outra coisa com a qual nós temos que aprender a lidar é o fracasso. Porque se nós pudéssemos vencer 24 horas em tudo, se pudéssemos fazer tudo certo o tempo todo, já não poderíamos mais viver aqui, já estaríamos na perfeição. E quem é perfeito não precisa mais ser provado nessa terra, né? Se alguém já é perfeito, já pode esperar a carruagem, esperar o carro de fogo que vai subir para a glória, né? Então ninguém é perfeito ainda, temos que passar ainda situações aqui para podermos chegar a um nível de santidade, de crescimento em Cristo. E se não passarmos aqui por isso, depois teremos que enfrentar um tempo de crescimento, de disciplina, para podermos chegar a esse nível de maturidade, de completa suficiência em Cristo, de enchimento dele, né? Para podermos de fato reinar, enfim, ou ser incorporados à noiva eterna. Isso dará lá no fim do Apocalipse, né? Está lá no fim do Apocalipse, e as pessoas terão que terão que ser recicladas, passar por todo um processo durante o milênio, né? Mas então o fracasso faz parte também, faz parte da nossa caminhada, da nossa vida. Ninguém vai vencer o tempo todo. Apóstolo, mas nós não somos mais que vencedores? Sim, sempre seremos mais que vencedores. E a razão por que nós superamos o fracasso é porque nós somos mais que vencedores. Se não fôssemos, já estaríamos derrotados para sempre, né? Então, mas o fracasso vem, né? Neemias 4, versículo 10, diz assim: de maneira que não podemos edificar o muro. No final do versículo fala isso, versículo 10. De maneira que não podemos edificar o muro. Quando você diz não posso, você reconhece que está diante de um grande desafio, ou que de fato você já tentou e não conseguiu. Já tentou e não conseguiu. Então ali, por um certo momento, Neemias tentou e não conseguiu. Aqueles homens tentaram e não conseguiram. Talvez até reviraram ali os entulhos, mas não tiveram ânimo. Ah, mas é tanta coisa. Imagina uma pilha de escombros, e você mexe, remexe, tira, e parece que não acaba. O trabalho não rende. Então, houve ali uma frustração tremenda, né? Houve ali um sentimento de derrota. Ora, nada para desanimar, desmotivar tanto, quando você trabalha muito, trabalha demais, dá o sangue, dá tudo, e, né, e termina uma tarefa, ou seja, tenta terminar uma tarefa maior, num certo tempo, num certo prazo previsto, mas chega a hora e você ainda não está nem na metade do caminho, e você fala: poxa, eu previ, eu esforcei, parece que não está rendendo, não está funcionando, e você até pensa que não vai valer a pena mais. Muita gente para no meio do caminho, muita gente não vai até o fim numa tarefa, porque pensa assim: era para ter terminado hoje, não terminei, nem sei se vou poder terminar essa tarefa num dia qualquer, parece que não vou conseguir. E muita gente desiste. Isso acontece, gente, em várias coisas, em várias áreas. Muitos desistem do casamento quando tem um fracasso. Muitos desistem da sua empresa, do seu negócio, quando vem um fracasso, vem uma crise. Muitos desistem da liderança quando vem um fracasso. Desistem da célula, desistem da igreja quando vem um fracasso. E eu quero falar para vocês que fracassos fazem parte da nossa vida. Fracassos estão no projeto, fazem parte. E aí você fala: mas Deus se agrada? Não, Deus não se agrada. Mas Deus usa o fracasso, assim como Ele usa até Satanás para nos edificar. Quem diz amém, aleluia? É preciso, o homem precisa enfrentar certas situações adversas para ele aprender a valorizar as coisas melhores, e também para ele aprender
como encarar a si mesmo, como vencer sua própria fraqueza, superar o desânimo e fazer a vontade de Deus, e Deus certamente lhe dará graça, e ele, debaixo da graça, aí sim, ele vai fazer o que tem que ser feito. Quem diz amém, aleluia? Bom, então, Neemias falou, poxa, não podemos edificar, não podemos edificar o muro. Até aquele momento ali, o fracasso, né, a tentativa de fazer algo e não conseguir cumprir nada, não alcançar nenhuma meta, aquilo levou os homens a desanimar bastante, né? Então, precisamos saber interpretar tudo corretamente. Talvez na hora que você fracassa, você fica culpando as pessoas, você reclama, você diz, isso é impossível, já tentei e não consegui. Irmãos, toda pessoa que vence na vida, dá o testemunho de que tentou, fracassou, levantou, caiu, levantou de novo, continuou perseguindo a meta, foi até o final, e aí conseguiu desencobrir o que precisava, alcançar o que estava projetado, e ali alcançou a grande vitória, porque enfrentou o desânimo muitas vezes, e superou e alcançou a vitória. Quem diz amém, aleluia? Então esse é o processo, não é tão fácil. Tem gente que fala assim, mas por que essa igreja não tem ainda 1 milhão de pessoas aqui? Ora, não é assim. Se fosse assim, né, se a coisa fosse apenas por uma questão de projetar algo, né, quantas igrejas já estariam cumprindo a sua meta de ganhar a cidade, de conquistar a própria cidade, né? Então não é assim, existem realmente provas e provas, e o líder tem que aprender a encarar o fracasso, tem que aprender a encarar as dificuldades, encarar tudo, vencer sua alma, superar sua alma, né? Negar a vida da alma, não deixar que a vida da alma fale mais alto, porque a vida da alma, ela é totalmente sujeita, né? ela é frágil, né, a qualquer sentimento mau, e você não pode ficar ouvindo a alma, ficar sujeito à alma, você tem que sujeitar a Deus, porque Deus diz para você, confia em mim, até na pior situação, no pior fracasso, e eu te levantarei, e você vai me glorificar. Então, é assim que funciona, é assim que é, você não vai mudar isso, né? Então ficar reclamando, dizendo que é impossível, não vai resolver, Há pessoas que até dizem, Deus não quer abençoar não, já tentei de tudo, Deus não quer abençoar não, já orei tanto pelo meu marido, não resolve, já orei tanto para minha esposa, não resolve, já orei tanto para o meu filho, não resolve, já fiz tanta coisa assim para mudar, fiz tanta coisa para tentar erguer a minha empresa, não está dando certo, já fiz isso, fiz aquilo, na igreja não dá certo, acho que o certo agora é mudar de igreja. Olha, eu só posso dizer uma coisa para você, se você quer acreditar em mim, acredita, se não quer, não posso te forçar, mas em qualquer lugar que você tiver, qualquer igreja que você for, você vai ter um tempo ali de bem-estar, vai ter um tempo ali de alegria, um tempo de glória, e vai ter um tempo de provação, vai ter um tempo de grandes conflitos com as pessoas, conflitos com você mesmo, conflitos com Deus, conflitos com Satanás, conflitos com a realidade, que você vai ver que não era aquela que parecia ser, porque a igreja, irmãos, em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo, igreja é composta de seres humanos que estão em processo de transformação, que ainda não são perfeitos e que falharão, certamente falharão. E se você não estiver preparado para encarar fracassos também na igreja, você não vai conseguir permanecer nela. Tem muita gente fugindo da igreja, já estão criando o movimento dos desigrejados. São pessoas que frustraram, desanimaram com a igreja, mas Jesus não ensinou isso, Jesus não disse desista da igreja, Jesus não falou, se os irmãos forem tropeço, afastem, não, Jesus ensinou a carregar os fardos uns dos outros, Jesus ensinou a orar uns pelos outros, a admoestar uns aos outros, Jesus ensinou você insistir com os mais fracos, orar pelos mais fracos, fazer algo pela igreja, mas não desistir dela. No entanto, tem pessoas desistindo da igreja, afastando da igreja, e achando que estão cheias de razão, estão cheias de
de argumentos e que Deus vai ter que aceitar isso, mas não vai. Deus não vai aceitar isso, né? Quem tem que mudar é quem acha que é perfeito, porque não é. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém pode chegar na condição de julgar a igreja, julgar a liderança toda e dizer, não, a igreja não é o que eu pensei e tal. Quer dizer, quem falou que você tem a capacidade, a santidade, a perfeição, para você sentar no banco de juiz e julgar a igreja e falar que a igreja não presta, que nenhuma igreja presta? Não, você não pode fazer isso. Mesmo porque a igreja é uma oficina, e quem está nessa oficina trabalhando, operando e modelando as pessoas é o Espírito Santo de Deus, e Ele não é falho, Ele é perfeito. E se ainda não conseguiu acertar, não conseguiu consertar a igreja, é porque Ele é paciente, Ele é paciente. Eu digo uma coisa para vocês, é verdade que tem certos grupos aí, evangélicos, tem certos grupos, certos segmentos da igreja, que são vergonha, estão causando vexame a Cristo, vergonha ao Evangelho, vergonha à fé, vergonha aos anjos. Tem muito líder aí que é mercenário mesmo, não vale nada, vale nada. Mas isso não quer dizer que a igreja não vale nada, isso não quer dizer que a obra de Deus não vale nada, isso não quer dizer que todo mundo é igual, não. Há muita gente que está buscando a Deus, há muita liderança que está pagando preço, há muita gente que falta luz, falta revelação da palavra, portanto, não se pode condenar, temos que ajudar, temos que procurar ajudar, entende? Então, jamais parta para esse campo de se tornar tão competente, de achar que é tão competente, tão douto para julgar a igreja, para atacar a igreja, e dizer que nenhuma igreja presta, que todo pastor é ladrão, que todo pastor está roubando dízimo. Cuidado com isso aí, porque eu conheço aqui em Goiânia muitos e muitos líderes que eles trabalham fora, dão sangue para poder manter a obra e tal, e é lógico, é claro que quando o pastor trabalha fora, a igreja não ganha com isso, a igreja não ganha, porque ele vai ter pouco tempo para se dedicar, né? Se dedicar à palavra, dedicar à oração, dedicar à visitação, dedicar à obra. Então, vai ser mais difícil para ele, e a igreja vai ter um alimento menos consistente. O pastor, a Bíblia fala, ele é digno do salário, é digno de ser sustentado pela igreja. Está na Bíblia. Eu não sei porque esses imbecis que falam tanta besteira por aí, né, contra a igreja, e usa até a Bíblia, porque não usa a Bíblia toda para poder se respaldar, né? Estão falando tanta besteira. A Bíblia diz que o obreiro é digno de ser sustentado, né? O obreiro tem que ser sustentado para o bem da própria igreja, é lógico, né? Então, assim, não é verdade que os pastores são mercenários. Tem alguns mercenários entre os pastores. Não é verdade que todo pastor está interessado no dízimo da igreja. Tem poucos que fazem isso. A maioria está interessado é que a igreja seja suprida, é que a obra seja suprida, é que a igreja cresça, multiplique os obreiros, né? Então isso a gente vê muito aí, eu tenho visto. Mas o diabo fica lançando nas redes sociais, na televisão, aqui e acolá, né, essas ideias. E tem muito crente carnal que vem com arrogância de que sabe as coisas e não sabe nada, fica usando isso para atacar os pastores, atacar a igreja, e isso só traz o quê? Traz desânimo. Veja se o que você está postando está animando ou está desmotivando, está levando vida ou está matando a igreja. Tem muita gente postando coisas na internet que está matando, e fica ali achando que está no pedestal, achando que é Deus que está falando através dele. Eu já tenho idade suficiente para saber, para discernir o que vem de Deus e o que não vem. E vou dizer uma coisa, tem muita gente postando besteira que está trazendo desânimo à igreja e não está trazendo nenhuma vida, nenhuma alegria, nenhuma motivação. Então faz uma avaliação de tudo que você está postando e você vai ver. Ora, então, meus irmãos, precisamos viver a vida de maneira certa. O quarto elemento que desmotiva, que traz desmotivação, que traz desânimo, é o medo. O medo. No versículo 11 aí, Neemias capítulo 4, versículo 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles, e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Veja que o diabo
fala abertamente, está vendo aí? Os inimigos de Israel, né, estão declarando o que queriam. Eles queriam matar e fazer cessar a obra. Fazer cessar a obra. É isso que o diabo quer. Por que a sua célula está fraca? Por que a sua célula não cresce? Um dia desse alguém veio cobrar de mim, falou: mas o que está acontecendo? O culto das 5 está vazio. Outro chegou e disse: o culto das 7h30 esvaziou. O que está acontecendo na igreja? Eu disse: irmão, você devia estar ajudando a superar o problema, não é ficar me cobrando não. Agora, certamente que o desânimo atacou muita gente, certamente que o desânimo foi inoculado, muita gente. E a pessoa desanimada, ele não quer saber de igreja. A pessoa desanimada não quer saber de nada que o responsabilize. A pessoa desanimada, ele se entrega muitas vezes a uma situação até mesmo de total desleixo. Larga tudo, abandona tudo. Então, agora eu pergunto a você: por que a sua célula está desanimada? Está faltando palavra. Será que está faltando palavra na sua célula? Será que as palavras que Deus tem provido aqui, que tem levantado gente até do outro lado da terra lá, levantado defunto lá do outro lado da terra, será que as palavras não estão sendo de Deus? Não está vindo de Deus para alimentar, para fortalecer sua fé e os outros? Está faltando oração. Você está esperando oração da onde? Esperando oração da onde? Estou esperando que o senhor vai lá na frente, convoque a igreja para orar. A gente vem aqui e convoca para orar, mas quantos que vêm orar? Você acha que vêm todos orar aqui? Não vem. Nós temos tido oração diária aqui. Sabe quantos vêm orar aqui todo dia? É 10, é 20, no máximo 30 vêm orar aqui. A maioria não vem orar. Está faltando jejum. Você marca um jejum, pouca gente jejua. O que é que está faltando? Faltando é cada um entender que não se pode deixar dominar pelo desânimo, não se pode deixar dominar pelos inimigos, porque os inimigos estão ao redor. Os inimigos vão atacar sempre. Como atacaram Neemias, vão atacar você também, vão atacar a igreja. E vão sempre vir com a mesma intenção, o mesmo projeto, a mesma estratégia de roubar, tirar as coisas boas da sua vida e tirar a sua fé e levar você a parar, levar você a cessar a obra. Olha para o seu irmão e fala: não podemos cessar a obra. Não vamos cessar a obra. A nossa célula vai crescer. Quer o diabo queira, quer não queira. Nós vamos nos levantar hoje, debaixo da graça do recomeço, para levantar a nossa célula. Ela vai multiplicar, em nome de Jesus. Quem diz amém, aleluia. Então você tem que se levantar na situação difícil, não se abater. Não se deixar bater, porque o desânimo, ele vem numa seta inflamada. O diabo joga a seta, né, e o desânimo está lá. E às vezes você vai buscar a razão, o motivo do desânimo, você custa achar. Você pensa que é uma coisa, mas não é aquilo. Você pensa que é outra coisa, mas não é aquilo. Agora, por que o medo leva ao desânimo? Porque o medo, gente, o medo é um estado de espírito, um estado de alma. O medo, alguém disse que não é propriamente um sentimento. O medo é um demônio. O medo é um demônio que apodera da alma da pessoa, e a pessoa fica de tal maneira negativa que ela não consegue ver nada positivo. E você vê no contexto da história de Neemias aqui, que haviam inimigos infiltrados, haviam inimigos que estavam lá no meio do povo de Israel, no meio dos homens, para estimulá-los ao fracasso, para levá-los ao medo, só falando coisa negativa. Se você fica o tempo todo diante de palavras negativas, o que vai acontecer? Eu procuro sempre falar as coisas positivas da vida, mostrar os aspectos positivos da fé, da vida, para as pessoas, porque para fazer o contrário, já tem muita gente da sociedade, muita gente desse mundo, as pessoas preferem se entregar ao pessimismo. Muita gente tem tentado me convencer que nós não devemos mexer com política, não devemos mexer com nada, porque muita gente está negativa. Eu não acredito mais em nada e tal. Meu irmão e minha irmã, será que esse negativismo vem de Deus? Será que Deus quer isso de você mesmo? Você se entrega ao negativismo? Por que o Brasil está sendo saqueado, roubado, pilhado por uma quadrilha lá em Brasília?
Sabe por quê? Porque muita gente se entregou. A maioria de nós se entregou, se rendeu à corrupção. Não tem jeito de consertar isso não. Você vai nos Estados Unidos, igual eu fui agora recente, e mesmo sendo um país que afastou de Deus, a gente vê que o país é um país que interage, que todo mundo é consciente do seu papel, e ali ninguém deixa por menos, cada um exige o cumprimento das coisas, da lei, e as coisas funcionam normalmente, ninguém fica na miséria, ninguém fica dando murro na ponta da faca, sem ver resultado, não. Cada um está lutando, mas está vendo resultado. Por quê? Porque existe uma consciência, uma cultura, toda uma consciência de eu vou exigir, eu vou participar, eu quero meus representantes cumprindo a lei, e aí todos fazem isso. Mas aqui no Brasil é diferente. E ainda tem crente dizendo, não, deixa isso para lá, nossa vida não é aqui não. Não tem que preocupar com terra não, preocupar com o céu. Para lá, nós somos cidadãos desse mundo ainda, estamos aqui na terra, temos que cumprir uma cidadania, cumprir com honradez, temos que criar nossos filhos, dar escola para eles, temos que viver uma vida responsável, e para isso nós temos que ser um povo correto e cobrar das autoridades que elas sejam corretas, e temos que colocar no poder gente correta. Quem diz amém, aleluia? Essa alienação nossa não traz nada de positivo. Mas o que acontece com muita gente? Você vai se envolver com isso? Aí vem o medo, não, você vai se contaminar com isso? Tem gente me repreendendo porque eu estou me posicionando. Ora, eu não disse que eu vou fazer política dentro da igreja. Postei um dia desse uma mensagem dizendo, olha, não se pode fazer campanha política dentro de igreja, isso é crime. Não vamos fazer isso. Mas nós temos que trabalhar pelo bem comum. Eu não preciso tanto de política, apesar que eu sei que é necessária. Mas eu sei que muita gente precisa. O Brasil precisa. Então eu preciso conscientizar e trabalhar. Mas se você fica negativo o tempo todo, só ouvindo coisa negativa, aí você acaba contaminado. Aí vem o medo de se envolver, vem o medo de se sujar, vem o medo de várias coisas. Aí você acaba indo para o lado errado. Então, cuidado. O excesso de negativismo leva a excesso de temor, de medo. E isso traz o quê? Isso traz desânimo. Se você não superar o desânimo, isso vai levar você a se sentir fraco, incapaz de mudar situações. Por que muita gente desiste da sua família, desiste do seu casamento? Porque chega a um ponto de falar, não tem mais jeito, já fiz tudo, não tem mais jeito. Aí vem o negativismo. O negativismo gera o temor, o medo de insistir, e tentar algo novo, né? Então, precisamos estar sempre antenados e observando o que se passa ao nosso redor. Tem pessoas negativas na sua vida? Há pessoas negativas falando na sua vida? Como é que está a sua rede de amigos lá na internet? O que esse povo está transmitindo para você? É vida ou morte? É ânimo ou desânimo? Tem gente que só posta porcaria na internet, só posta aquilo que desanima. Começa o dia lá com a imagem de alguém sendo estrupado, sendo derrotado, sendo frustrado, sendo acidentado, sendo fuzilado. Isso leva o quê? Isso leva as pessoas ao medo. Tem gente que tem medo de andar na rua, tem medo de se atrever, de mudar de serviço, de encarar uma realidade nova. Por quê? Porque o sentimento está sendo alimentado pelo negativismo. Eu quero que a minha cabeça seja alimentada por gente de fé, por gente que tem vida, por gente que tem palavras de sabedoria. Quem diz amém, aleluia? Como vencer então? Vamos partir para essa parte prática. Como vencer? Como vencer o desânimo? Primeira coisa para vencer o desânimo é: busque a ajuda dos mais fortes. Olha para cá. Busque a ajuda dos mais fortes. Eu não sei como é que você tem vivido. Neemias 4, versículo 13. Neemias 4, versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com suas espadas, suas lanças e os seus arcos. Olha só aqui. Neemias era um homem forte em Deus. Era um homem que orava, que acreditava, que tinha uma palavra de fé. E ele então se posicionou ali, né, e o povo aceitou. Aqueles homens que estavam com ele aceitaram a sua ajuda, aceitaram a sua direção, a sua orientação. E aconteceu o que? Houve uma mudança
uma mudança de disposição, uma mudança de alma, porque o mais forte estava ali falando com os mais fracos e contagiando. Olha para cá, você tem buscado ajuda nos mais fortes? Apóstolo, onde estão os mais fortes? Vou te falar onde estão eles. Eles estão orando, estão se alimentando da palavra, estão dando bom testemunho, têm uma vida correta em casa, trabalham honestamente, estão na igreja, participam assiduamente, entregam o dízimo e as ofertas, são pessoas de testemunho, são pessoas que honram a Deus até debaixo d'água, em qualquer situação. Tem alguém assim, com o qual você convive? Tem alguém assim? Tem. Não vai dizer que não tem, não, porque tem. Aqui nesse culto das 5 aqui, eu encontro muitos deles aqui. Muitos deles aqui. São pessoas que estão honrando essa igreja em toda situação. São pessoas que não negam essa igreja, não negam a Deus, não negam o compromisso. Estão sempre aqui honrando a Deus, trazendo seus dízimos, sustentando essa obra. São pessoas com as quais Deus pode contar em qualquer situação. Louvo a Deus por vocês. Mas se tem alguém fraco no nosso meio, procure na sua célula alguém que está levando Deus a sério. Ah, mas eu queria que fosse melhor ainda, queria que fosse igual um anjo do céu, queria que fosse igual Moisés, que fosse... Olha para cá, você acha que alguém na Bíblia era tão superior aos membros dessa igreja? Olha para cá, você acha que alguém na Bíblia era tão superior a nós? Não era não. Moisés fez tanta coisa errada, Davi fez tanta coisa que não devia fazer, Elias chegou até a correr de uma mulher, de uma feiticeira, mas Deus contou com eles, porque eles contavam com Deus. Se você contar com Deus, pode ter certeza, você é a pessoa certa, no lugar certo, e você é forte em Deus, para ajudar outras pessoas. Quem diz amém, aleluia? Então, veja quem conta com Deus, veja quem pensa em Deus, veja quem está sempre falando de Deus, mesmo que aparentemente seja fraco, essa pessoa é forte, e você vai poder contar com ele, com ela. Busca ajuda em quem é forte, busca ajuda em quem acredita, busca ajuda em quem está louvando, busca ajuda em quem está orando, busca ajuda em quem está adorando, busca ajuda em quem está testemunhando, busca ajuda em quem não nega a fé. Essa gente está com Deus, Deus está com essa gente e vai contagiar você. Aleluia, aleluia. Lá em Números capítulo 11, você vê Moisés desanimado. Números capítulo 11, 14 a 17, você vê Moisés ali desanimado, abatido ao extremo, querendo desistir de tudo. Mas aí Deus vem e levanta alguém, levanta o seu sogro. Deus levanta ali uma estratégia, dá uma estratégia a Moisés. Deus diz: Moisés, pode olhar aí que você vai encontrar alguém. Encontrou o sogro dele que estava lá, com estratégia de fé, com motivação. E aí o que aconteceu? Deus colocou ali pessoas ao lado dele. Moisés começou a se encorajar de novo e a obra foi levantada. Israel foi governado no deserto, nada faltou, né? Então, procure ajuda dos mais fortes. Segundo, dedique-se à oração, mesmo sem vontade. Olha para cá, você sabia que oração não é um exercício convidativo sempre? É a mesma coisa de fazer academia, é a mesma coisa de estudar inglês, é a mesma coisa de fazer um curso extra, é a mesma coisa de você, sabe, ter que enfrentar um desafio, uma disciplina diária. Oração é uma tarefa, é um exercício custoso. Tem dia que você está motivado, você ora facilmente, mas muitas vezes você está enfrentando uma situação difícil, você não quer orar. Você já experimentou orar segunda-feira cedo? Não vou nem pedir para levantar a mão, mas se alguém aqui consegue orar 1 hora na segunda-feira cedo, é um crente muito vencedor. Eu sei que a maioria não consegue. É correria, é isso, é aquilo, mas principalmente é a desmotivação, o desânimo. E a oração é uma tarefa custosa, porque você não está vendo Deus, você não está falando com uma pessoa visível, você está com dificuldade, às vezes com pressa, muita pressa, querendo fazer tanta coisa, e aí você fica ali tendo que lidar com o invisível, em uma situação que muitas vezes não é nada inspiradora. Então a oração não é fácil. Então você tem que dedicar a oração até quando não quer, quando você sente que não deve orar, não consegue orar, não tem prazer de orar, dedique-se à oração mesmo sem vontade. Você está desanimado? Eu não oro porque eu estou desanimado, eu não vou orar porque eu estou desanimado. É aí que você tem que orar mais.
Se você está desanimado, está desempregado, está enfrentando uma batalha em casa, tem um problema difícil para resolver, meu irmão, você pode estar sem nenhuma vontade. É a mesma coisa quando você olha que está sujo, muito sujo, e você só tem uma alternativa, que é tomar banho. Ou você está com fome, muita fome, você só tem uma alternativa, que é comer. Então, assim é a oração. Você sabe que tem hora, se você não orar, vai só piorar. Então, ore sem vontade, ore sem inspiração. Fala para Deus: Deus, estou sem vontade, não tenho vontade mínima, não tenho vontade nenhuma de orar, mas eu falo com o Senhor, Pai, tua palavra diz isso, diz aquilo, e eu estou esperando que o Senhor faça isso, faça aquilo. Deus, eu estou sem inspiração. Deus, eu estou desanimado. Deus, eu estou um saco vazio. Eu estou aquilo. Deus, eu não posso nada, sou um tambor aqui, é um símbolo que retine. Eu estou sem amor, estou sem nada. Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? Deus, faça algo por mim. Eu estou sem motivação. Espírito Santo, o apóstolo falou que o Senhor está na minha vida para me ajudar. Faça algo, me dê pelo menos uma alegria nova, e pode ter certeza que o Espírito Santo vai operar na sua vida, porque você está agindo por fé. Quem ora sem vontade está agindo por fé. Aí tem pessoa que chega e fala assim: mas isso não é hipocrisia, não? Isso não é hipocrisia, orar sem vontade? Não, irmão, isso é ter fé, é lutar contra a sua própria vontade, suas próprias circunstâncias, é lutar contra aquilo que diz não, aquilo que está dizendo você perdeu, e você encarar tudo, e sabendo que do outro lado, mesmo que você esteja completamente vazio, há um Deus disposto a perdoar, há um Deus disposto a levantar, há um Deus disposto a curar, há um Deus disposto a fazer algo novo na sua vida, e vai lhe dar a graça do recomeço para isso. Aleluia. Então dedique-se à oração, de qualquer maneira, dedique-se à oração. Terceiro, Josué no capítulo 7, versículo 8 e 9, mostra que Josué ficou desanimado por uma derrota. Olha para cá, Josué capítulo 7, Josué ficou muito desanimado porque Israel foi derrotado já na terra prometida. Olha para cá, você imagina você na terra prometida já encarar uma derrota, né? Então Josué viu o povo derrotado lá em Ai, e ele ficou muito abatido, muito sentimental, muito abatido, desiludido. Mas ele orou a Deus, falou: Deus, o Senhor está fazendo isso porque o povo pecou e tal. E aí Deus revelou: é verdade, o povo pecou, o povo errou, mas é possível renovar. E aí Josué insistiu na oração. Daqui a pouco Josué se levantou, daqui a pouco Josué passou a ser um gigante novamente, e ali foi conquistando a terra, e de fato estabeleceu ali na terra prometida. Então, você tem que saber que até mesmo quando você está próximo da maior bênção na sua vida, você pode encarar um momento de desânimo, mas você pode se renovar, né? Aí vem essa terceira possibilidade: renove-se em Deus, renove-se em Deus. Paulo lá em Efésios 6:10 fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Olha para o seu irmão e fala: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei no Senhor. Então nós podemos nos fortalecer no Senhor. Neemias 4,14 fala assim, Neemias 4,14: inspecionei, dispus-me. Olha essa palavra, dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados, o resto do povo: não os temais, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Então a palavra diz que Neemias ali se renovou em Deus. Ele estava diante de um quadro totalmente contrário à fé, tudo ali era escombro, tudo dificuldade, os inimigos invadindo, os inimigos ali falando coisa negativa, levando os soldados a desanimar. Mas Neemias, num certo momento, olhou para Deus e disse: lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do Senhor. E ele se animou em Deus, dispôs seu coração a crer, e Deus foi dando alento, dando fé, e ele disse: agora vocês vão pelejar pela família, pelejar pela vossa mulher, pelejar pela nação, pelejar pelo Senhor. E o povo começou a motivar, e sucedeu que, ouvindo isso, os inimigos vieram, mas nada conseguiu abater, nada conseguiu parar aquele povo, e aquele exército de Deus se levantou em fé e reconstruiu os muros, e glorificaram o nome do Senhor, glorificou o nome de Jesus, o nome de Deus. Quem diz amém? Aleluia, aleluia. Então, é isso, queridos, temos que entender o mover de Deus, né? Lá em 1 Reis 19, a palavra diz que Elias ficou desanimado, o profeta Elias desanimou, caiu numa situação de depressão, fugiu de Jezabel, foi parar numa caverna.
Quem sabe o seu desânimo chegou a tal ponto que você está na caverna. Como assim, apóstolo? Está na caverna, você não quer mais nada, está refugiando, né, no lugar secreto, não quer saber de ninguém, não quer ver ninguém, está completamente alienado. Elias chegou a esse ponto, mas Deus falou com ele, Deus mostrou para ele a possibilidade dele renovar-se nele próprio, em Deus. E Elias então, num certo momento, ouvindo a ordem de Deus para se levantar ali, daquela situação, se renovou, e teve fé, e teve unção, e Deus então usou ele com poder, porque se renovou em Deus novamente. Quem diz amém, aleluia? Aleluia. Em quarto, como superar o desânimo, né? Outra atitude, mude a sua posição e atitude. Mude a sua posição e atitude. Se você está desanimado, precisa sair da posição da dúvida e se firmar no terreno da fé. Se você está desanimado, tem que sair do negativismo para a confiança em Deus. Tem que sair da incredulidade para a fé. Então saia da posição que você está, abandone esse terreno de dúvidas, esse terreno de insegurança, esse terreno de escorregar, de ficar escorregando. Deus está dizendo para você, firma-te os pés na minha palavra, porque eu sou contigo e lhe darei unção para superar qualquer situação. Então firma os pés no Senhor, acredita que o Senhor é maior do que qualquer inimigo, qualquer situação. Mude dessa sua atitude negativa para uma atitude positiva. Sim, afinal, se Deus é por você, quem será contra você? Olhe para o seu irmão e fala, se Deus é por você, quem será contra você? Quem pode ser contra você? Quem pode lhe abater? Diga, Deus é por mim. Não, fala com mais fé, Deus é por mim. Deus é pela minha família. Deus é pela minha célula. Deus é pelos pastores dessa igreja. Deus é pelos apóstolos. Deus é por essa casa. E nós venceremos. Aleluia. Neemias 4,16 fala assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade empunhava lanças, arcos e couraças, e chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Olha só, aquele povo se renovou de tal maneira, que pegaram armas com uma mão, e ferramentas de trabalho com a outra mão, e aquele povo não parou a obra. Disseram de maneira determinada, com Deus, em Deus nós somos vencedores, vamos fazer o que Deus quer que façamos, e nada vai nos impedir. Então nós precisamos levantar, mudar nossa posição, mudar nossa atitude. Temos que mudar nessa noite. Observe que Elias mudou de atitude, Neemias mudou de posição e atitude, e por consequência Deus renovou as forças e abençoou como nunca antes. A palavra diz que Jó lá no capítulo 3 de Jó ficou desanimado. Jó ficou muito desanimado, porque estava sendo provado demais. Jó falou, agora chega, não aguento tanta provação na vida, mas ele teria que passar aquela provação até o fim. E Jó então pediu a morte. Jó pediu a morte, mas Deus não mandou a morte, Deus mandou para ele mais provação. Ele tinha que passar aquilo. E Jó então foi sendo provado. Chegou no capítulo 42 de Jó, versículo 10. A palavra diz que Jó mudou a atitude. Jó se renovou em Deus de tal maneira, e ele percebeu que estava com os olhos voltados para ele próprio. Olha para cá. Sabe qual a razão de você ficar mais tempo no deserto? Sabe qual a razão de você ser mais e mais provado? Vou falar qual é. Deus quer mudar seu foco, Deus quer mudar seu centro de referência. Porque às vezes o seu centro de referência é você próprio, é você mesmo. E Deus quer tirar seus olhos de si e botar nos outros. Quando Jó joelhou lá diante de Deus, mudou posição. Jó nem quis saber mais de reclamar nada, de falar da sua aprovação. Jó começou a orar pelos seus amigos. Jó começou a pedir a graça sobre os amigos dele. Será que você tem se preocupado com a salvação dos seus amigos? Tem se preocupado com a salvação da sua família? Tem preocupado com as pessoas ao seu lado que estão indo para o inferno? Irmãos, eu passei 4 anos da minha vida não fazendo nenhuma oração por mim mesmo. Passei 4 anos orando pela minha família, orando todo dia, clamando todo dia pelos meus amigos, pela minha família. E Deus salvou minha família e salvou meus amigos. Passe a orar pelos outros, se interessar. Tira o foco do seu ego, do seu eu. Sabe o que aconteceu com Jó? A Bíblia fala que Deus mudou a sorte dele
enquanto ele orava pelos seus amigos. Ah, Deus quer mudar a sua vida hoje. Se você sair daqui com uma posição nova e uma atitude nova, olha para o seu irmão e fala: Deus quer que você mude a atitude, mude a sua posição, ainda hoje, e você verá o que Ele é capaz de fazer por sua vida. E finalmente, ponto 5, como vencer o desânimo? Reflita sobre o amor e o poder de Deus. Sabe, irmãos, grande é o poder de Deus, grande é o poder de Deus. Deus pode mudar num segundo a sorte de qualquer pessoa. Fica de pé onde você está aí. Deus pode mudar num momento, no abrir e fechar de olhos. Deus pode mudar as coisas que estão sendo contrárias. Deus pode fazer o vento soprar para o seu lado. Deus pode abrir uma porta que está fechada. Deus pode suprir sua necessidade. Deus pode trazer de volta aquela pessoa que se foi. Deus pode fazer agora uma reconciliação poderosa. Deus pode quebrar corações. Deus pode enviar um anjo do céu agora e abater todos os seus adversários. Você tem que meditar sobre o poder de Deus, refletir sobre o poder que Deus tem, o amor que Deus tem por você. Você sabia que Deus ama você independente do que você faz ou deixa de fazer?